A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem nesta pré-aula, e nós hoje estudaremos a lição de número 9, Jesus, o Holocausto Perfeito. Somente lembrando aos irmãos do nosso primeiro seminário da Escola Bíblica Dominical, que realizaremos na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cônego Tobias, número 168, bairro Alto do Tabaú. Este primeiro seminário, ele trará dois grandes homens renomados na área de Escola Bíblica Dominical. Dia 14 de setembro, teremos o pastor Fábio Segantin e no dia 21 de setembro, o evangelista Caramuru Afonso. O seminário ele acontecerá nessas duas sextas-feiras do mês de setembro, dia 14 e dia 21. E nós temos o intuito de aprendermos mais acerca da Palavra de Deus e também trazer alguns recursos para nós como professores, superintendentes da escola dominical e aqueles irmãos que também aspiram o Ministério do Ensino, podem também participar deste seminário. As inscrições devem ser realizadas via e-mail e você pode mandar o seu e-mail para adpinda.secretaria@gmail.com. Mande o seu e-mail, faça a sua inscrição, reserve já a sua vaga, o seu lugar, também daqueles irmãos da sua congregação, e vamos juntos aprendermos, sermos abençoados, para também que nós possamos abençoar as congregações nas quais a gente serve como professor. Iniciaremos a lição de hoje, lição de número 9, Jesus, o Holocausto Perfeito. O textuário está em Hebreus capítulo 10 e o versículo 10, que diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A verdade prática, ela diz: os holocaustos da antiga aliança, eles eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque Ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Os objetivos da nossa lição, nós temos como objetivo geral conscientizar os alunos de que os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Cristo é perfeito e eterno. Os três objetivos específicos são mostrar que o holocausto é o sacrifício mais antigo, discutir a respeito do holocausto na história de Israel, e compreender que Jesus Cristo é o holocausto perfeito. Desta forma, nós iniciaremos a nossa lição de hoje, trazendo algumas informações a respeito desse tema que é o holocausto. Primeiro, precisamos ressaltar aos nossos alunos que o objetivo da nossa lição é estudar sobre o holocausto perfeito. A palavra holocausto, ela vem do idioma grego, a junção de duas palavras ou de duas expressões, que é holos, que significa completo, e kaio, que significa eu quem. Esta ideia de holocausto, ela está relacionada com a oferta sobre o altar. Em lições anteriores, nós mostramos a figura do altar do holocausto. Era um dos utensílios do templo
ou do tabernáculo, que Deus havia instituído como regra que neste utensílio fossem oferecidos alguns animais, e estes animais eles deveriam ser colocados em cima do altar para que pudessem ser queimados totalmente. Procuraremos então entender o que era o holocausto no Antigo Testamento. É importante frisar que, apesar de toda a glória e simbologia do holocausto, os profetas do Antigo Testamento não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Ele era apenas transitório, passageiro. No holocausto apresentado no culto levítico, os hebreus tinham a sua consciência de que a oferta em si que ofereciam no altar não era eficaz em si mesmo para redimir o pecador. Por esse motivo, o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos lá no Calvário. Jesus Cristo, ao se encarnar, tornou-se o holocausto perfeito para resgatar toda a humanidade de uma vez por todas de seus pecados. É com base neste assunto, com essa introdução que nós fizemos, que nós vamos poder compreender um pouco a respeito desse tema tão relevante para a teologia de nossos dias. O tópico de número 1 fala a respeito do holocausto, o sacrifício mais antigo. O holocausto não foi estabelecido por Moisés durante a peregrinação no deserto. Embora a palavra holocausto apareça pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 22, versículo 2, quando Deus pediu para Abraão oferecer Isaque, seu filho, como holocausto. Mas mesmo assim, a Bíblia já faz menção desta atividade desde o período de Adão e foi praticado até a destruição do templo no ano 70 da nossa era cristã. A oferta de Abel, ela pode ter sido um holocausto. Podemos considerar a oferta de Abel como uma espécie do holocausto, visto que ele colocou um animal para ser sacrificado. E também nós vemos, ainda no Éden, Deus sacrificando um animal para fazer roupas com a pele desse animal para cobrir o primeiro casal que haviam se mergulhado na natureza do pecado. A palavra holocausto, ela está relacionada basicamente ao sacrifício de animais, mas em algumas culturas, até mesmo sacrifícios humanos eram feitos com esta ideologia de estar agradando alguma divindade, oferecendo como holocausto aquela oferta. A partir do século XIX, já mais recente de nós, a palavra holocausto ela passou a ter também um outro significado, agora fugindo um pouco da ideia levítica, da ideia judaica de holocausto, para representar grandes catástrofes ou grandes massacres, quando havia em alguns lugares morte de muitas pessoas de uma única vez. Isto era também chamado de holocausto. Após a Segunda Guerra Mundial, o termo holocausto, e escrito com H maiúsculo, passou a ser utilizado especificamente para se referir ao extermínio de milhões de judeus e outros grupos que foram exterminados por Adolf Hitler. É importante colocar para os alunos esta informação
para que eles possam diferenciar que, embora a história traga recente esse conceito de holocausto, não é este o nosso foco nesta missão. O nosso foco é falar do holocausto bíblico, do holocausto judaico. O item de número 1 vai definir para nós o que é ou o que era o holocausto. O termo holocausto, eu trouxe aqui uma definição do grego, mas quando a gente olha para o idioma hebraico, que é o idioma que foi escrito no Antigo Testamento, entre tantos significados que essa palavra pode ter, nós podemos extrair um dos significados da palavra hebraica olá, que é uma palavra que significa ascender ou ir para cima, colocar acima, trazendo a ideia de que o animal era posto sobre o altar. Essa expressão também faz referência tanto à fumaça da oferta, que era queimada totalmente, que subia, como também a essência desta mesma oferta que chegava às narinas de Deus como cheiro agradável. Em algumas traduções nós vamos ver a expressão como aroma suave ou como cheiro suave. Na verdade, a ideia aqui não é que Deus está literalmente se agradando da fumaça ou do cheiro em si, daquela carne que estava sendo queimada sobre o altar. Mas a ideia é de que Deus está se agradando da atitude de que o ofertante, quando levava o animal para o holocausto, para o sacrifício, ele estava expressando na sua vida e no seu simples ato de procurar o sacerdote e entregar esse animal para o holocausto. Nós vamos ver, pelo texto de Levítico, que nesse altar do holocausto eram oferecidos aves ou animais para que fossem queimados de maneira total, como um sacrifício incondicional ao Senhor. Bois, ovelhas, bodes, pombas, rolinhas eram alguns dos animais oferecidos neste altar. Nós vemos que a oferta ela era de acordo com as posses financeiras de quem as apresentava. Isso mostra um princípio de que não há distinção de classes sociais. Deus, ele olha para toda a humanidade. Então todos teriam ou tinham e hoje têm o dever de se apresentar ao Senhor, de se achegar a Deus com a sua oferta voluntária, com o seu sacrifício. Não estamos falando aqui do sacrifício pregado por algumas igrejas da atualidade, quando eles colocam valores financeiros. Na verdade, Paulo escreve, o apóstolo Paulo, aos Romanos, dizendo que todo cristão agora deveria ser a própria oferta. Cada cristão tinha que se colocar no altar do Senhor como um sacrifício vivo, santo, agradável, para que pudesse agradar a Deus, apresentando desta forma um culto, mas um culto com racionalidade. Mas nós vemos que geralmente a oferta, ela tinha que custar alguma coisa ao transgressor, que a levava ao sacerdote, visto que o animal seria o substituto morto pelo pecado do ofensor. Então tinha toda uma ritualística por trás daqueles atos, mas eles tinham, o pecador, quando ia ao tabernáculo, ele precisava entender que aquele animal estava o substituindo. Ele merecia a morte, mas aquele animal era o substituto dos seus pecados. O item 2 fala dos objetivos
do holocausto. Nós vemos que o holocausto ele tinha basicamente dois objetivos. Ele tinha que tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. O holocausto não era oferecido somente pela culpa do pecado cometido, mas também ele era oferecido como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada. O Salmo 116, versículo 17, mostra para nós que o sacrifício também representava uma oração que o autor da revista, pastor Cláudio Honor de Andrade, chama de uma oração dramática, em que o adorador, através do sacerdote ou por meio do sacerdote, endereçava ao Senhor. Para que o ritual lhe tivesse a sua validade, o ofertante tinha que oferecer com fé e confiança na intervenção divina. Ele entendia que não era o animal em si que estava perdoando os seus pecados. Ele precisava fazer aquele ato, mas com fé, e isto apontando a sua fé para o Messias que haveria de vir. Nós vemos que precisava ter um reconhecimento de que somente Deus, o Criador, é que tinha o poder para tirar o pecado dos homens e tirar o pecado da humanidade. O item de número 3 fala sobre a tipologia do holocausto. O que o holocausto tipifica para nós? Somente lembrando aos irmãos que a Bíblia ela trabalha muito com esta figura de linguagem chamada tipologia. O que é a tipologia? A tipologia é uma pessoa ou um evento que acontece no Antigo Testamento que faz alusão a algo ou alguém que viria a acontecer no futuro. Quando nós vemos no Antigo Testamento, principalmente no culto levítico, vários elementos apontando para a pessoa de Cristo, nós dizemos que esses elementos do Antigo Testamento, eles são um tipo de Cristo. Cristo, aquele que veio depois, ele é conhecido como o antítipo. O antítipo é o fiel cumprimento daquilo que foi almejado, esperado, mediante a fé, e que cumpre na sua vida ou nos seus atos aquilo que foi tipificado muito tempo atrás. Desta forma, o holocausto ele traz esta tipologia, e nós vemos que os profetas eles sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram passageiros, eles eram transitórios, e que somente uma aliança com os homens de um nível superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Vários profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Isaías e até mesmo Davi, escreveram acerca do sacrifício de Cristo como sendo um sacrifício melhor e eficaz. Desta forma, nós entendemos que os holocaustos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eram apenas um apontamento do que Jesus faria lá na cruz do Calvário. Então é importante colocar aos alunos esta definição de tipologia para que eles entendam que Cristo no Calvário ele vai cumprir fielmente tudo aquilo que foi tipificado no Antigo Testamento, no culto levítico, na liturgia levítica e na teologia levítica. Tópico de número 2 fala do holocausto na história de Israel. E o ponto 1
diz como era o holocausto no período patriarcal, período dos patriarcas. A gente entende que é aquele período dos primórdios da humanidade, quando nós vamos ter aí Abraão, Isaac, Jacó, até mesmo José, sendo considerado como os patriarcas. Dentre tantos objetivos do holocausto, nós podemos destacar a oferenda, a oferta, como um ato voluntário. Não era uma obrigatoriedade, mas ele tinha que acontecer voluntariamente. Os patriarcas, como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, ofereceram holocaustos voluntários ao Senhor. O fato deles realizarem tal ato pode estar relacionado com o sacrifício que Abel ofereceu ao Senhor. Nós não sabemos como esses patriarcas tinham no seu coração esse desejo, ou qual ensinamento tinham a respeito de atribuir ao Senhor esta oferta como holocausto, mas nós já vemos o próprio Abel oferecendo o holocausto, o que nos faz entender que Adão havia comunicado sua descendência sobre aquilo que Deus tinha comunicado para ele, para Adão no Éden. Todo aquele momento de comunhão que Adão teve com Deus foi para fortalecer a sua crença, sua fé no Criador, e que ele tivesse condições de passar para gerações que viriam após ele esta ideia de que somente existe um Criador que fez todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou os homens para que pudessem glorificá-lo de todas as formas. Não há outra forma de adorar o Senhor ou de reconhecer a sua grandeza se não for por meio de ofertas voluntárias que fazemos ao Senhor. O item de número 2 fala do holocausto no período mosaico, no período da história de Moisés. Nós vemos que após a saída de Israel do Egito, Deus instruiu Moisés para que ele sistematizasse o culto divino, a fim de evitar impurezas e práticas pagãs, que nós já falamos aqui em aulas anteriores. Uma vez que o holocausto era uma atividade comum entre os hebreus primitivos, descendentes de Adão, que viveram antes de Moisés, teria de ser oferecido dali em diante, conforme critérios e normas muito bem definidos, muito bem especificados. Nós vimos que na liturgia levítica havia um lugar apropriado para as ofertas queimadas, que podem também ser chamadas de o altar do holocausto. O objetivo do culto israelita ter sido recheado de regras era que os israelitas não se enveredassem para os rituais idólatras, tanto dos egípcios como dos cananeus. Eles tinham sido contaminados por muito tempo com as ideologias pagãs dos povos ao redor. Então agora eles precisavam ser purificados na sua religiosidade. Esta é a importância de Moisés deixar registrado no livro de Levítico várias regras, vários conceitos a respeito dos sacrifícios, a respeito das ofertas, para que o povo não fosse contaminado com essas coisas, que uma vez libertos do Egito e agora vivendo no deserto, estavam sendo purificados, para que também, uma vez entrando em Canaã, eles também não fossem contaminados, tendo contato com aqueles falsos deuses, com aqueles ídolos criados por mãos humanas.
O item de número 3 desse tópico 2 fala para nós como que era o holocausto no período nacional, no período da história de Israel, após esse período mosaico, aonde Moisés conduz o povo até Canaã, Josué lidera a entrada do povo na terra prometida, e agora daqui para frente, como é que o povo vai praticar o holocausto? Que figura ele continua tendo ou deixando de ter para o povo de Israel em toda a sua história? Nós vemos então que ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada ou com o holocausto, o crente hebreu mostrava através desse rito a sua disposição de entregar não somente a vítima, que era o animal, ao Senhor, mas também entregar a si mesmo. Nós vemos na história de Israel, já postos em Canaã, vários exemplos de pessoas que ofereceram holocaustos ao Senhor. Nós vemos, por exemplo, Josué, que celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e ofertas pacíficas. Nós vemos Gideão, que ao ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, o adorou também com ofertas, queimando esta oferta. Antecipando uma grande vitória sobre os filisteus, o profeta Samuel também ofereceu ao Senhor sacrifícios. A reforma do rei Ezequias também foi marcada por holocaustos, como está registrado lá em 2 Crônicas 29. Após o exílio na Babilônia, os judeus que retornaram a Judá também ofereceram ofertas queimadas por gratidão. Você pode conferir em Esdras 8 e 35. Todavia, todos esses holocaustos que esses judeus ofereceram ao Senhor, em qualquer período da sua história, eles prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, que seria o sacrifício vicário perfeito. Jesus deveria ser o holocausto perfeito e mostrou na cruz que ele de fato foi e que ele de fato é o holocausto perfeito. Desta forma, nós podemos encerrar esse tópico de número 2 fazendo menção aos nossos alunos sobre esses vários personagens. Você, como professor, pode até buscar mais algumas passagens e referências bíblicas para que você mostre aos seus alunos que os israelitas ofereciam sim os sacrifícios, ofereciam os holocaustos, mas eram apenas um tipo daquilo que aconteceria lá na cruz do Calvário. Tópico de número 3 fala de Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Queridos, precisamos compreender que, a fim de que o Filho de Deus, Jesus, se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram necessárias. E essas 3 coisas nós vamos estudar nesse tópico. Primeiro, a encarnação de Cristo. Segundo, o sofrimento de Cristo. E terceiro, a morte e a ressurreição de Cristo. Se faltasse um desses elementos, o sacrifício de Cristo não seria perfeito, mas ele se torna perfeito porque Cristo passa por esses 3 estágios, por essas 3 fases que nós vamos comentar daqui em diante. O item 1 fala da encarnação de Cristo. Os holocaustos do Antigo Testamento eles eram ineficazes em si mesmos para redimir o pecador.
Primeiro, nós vemos que no holocausto, o animal a ser sacrificado, ele precisava ser macho e sem defeito algum. O animal não podia ter apresentado em si alguma mancha ou algum sinal de deficiência. Ele tinha que apresentar ser puro. Havia uma análise minuciosa por parte dos sacerdotes para que examinassem o animal que era ofertado no altar, para ver se ele era digno, para ver se ele era eficaz para ser sacrificado como substituto do pecado de alguém. Mas quando falamos da encarnação de Cristo, nós vemos que a encarnação do Verbo foi o cumprimento perfeito da profecia de Davi, lá no Salmo 40, versículo 6, quando Davi faz um anúncio de que os sacrifícios da antiga aliança, eles eram passageiros. Todos os dias animais eram mortos para expiar, para tirar o pecado de Israel. Todos os dias os sacerdotes estavam no tabernáculo para sacrificar os animais. Mas em Cristo isso se cumpre uma vez por todas, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras de João Batista, quando vê Jesus indo ao seu encontro no Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus poderia tirar o pecado da humanidade. E ele se apresentou não só como a oferta, mas também como o ofertante, para resgatar a humanidade de maneira eficaz, uma vez por todas. Jesus, ele foi provado e tentado em todas as coisas, e uma vez que ele venceu o pecado em seu corpo, o seu sacrifício se tornou eterno, definitivo e eficaz. O perdão agora, ele é eterno, porque Deus, que é eterno, se encarnou entre os homens, habitou entre nós como homem, foi tentado de todas as formas como homem, mas não tendo pecado, a semelhança do animal da antiga aliança, não tendo defeito algum, não tendo nenhuma coisa que desabonasse a sua conduta ética, moral e espiritual, Jesus foi levantado na cruz, mas o seu sangue vertido na cruz de forma pura, legítima, é que nos permitiu ser perdoados dos nossos pecados. O item de número 2 fala do sofrimento de Cristo. No holocausto do Antigo Testamento, a vítima era repartida em vários pedaços antes de ser queimada. E Isaías capítulo 53 nos mostra que Jesus, ele foi submetido a todos os tipos de sofrimentos, de angústias e de dores. Jesus sofreu, Jesus padeceu, Jesus até mesmo chorou. Hebreus capítulo 5, versículo 7, afirma que no ministério terreno de Jesus, ele apresentou ao Pai constantes clamores e lágrimas. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11, afirma que Jesus deu testemunho da sua própria vitória sobre o pecado na terra, nos céus e no próprio inferno. Todas as ofertas, as oferendas, os sacrifícios do Antigo Testamento foram cumpridos totalmente na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele precisou padecer,
ele foi espancado, ele foi chicoteado, ele teve a sua cabeça furada por espinhos, ele teve o seu corpo traspassado por uma lança, ele sofreu todo tipo de dor para que neste sofrimento ele pudesse obter a vitória. A vitória por meio de Cristo é que nos permite chegarmos ao trono da graça de Deus com confiança. Pela fé, aceitamos o seu sacrifício. Pela fé, aceitamos a sua encarnação. Pela fé, aceitamos o seu sofrimento como sendo parte do processo deste holocausto perfeito que haveria de acontecer. O item de número 3, para concluirmos esta nossa lição, fala da morte e ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus foi a sua morte no Calvário. Embora ele tenha sofrido algumas horas antes de ser crucificado, não há dúvida de que a sua crucificação, que culminou na sua morte, foi o ponto máximo do seu sofrimento. Nós vemos que o próprio Deus, numa linguagem figurada, ele vira o seu próprio rosto para não contemplar o sofrimento do seu filho na cruz. A Bíblia diz que houve trevas na terra, escureceu às 3 horas da tarde, quando o Filho de Deus na cruz do Calvário deu o seu brado de vitória, dizendo: Pai, está consumado. Nós vemos que Jesus foi morto e foi até mesmo sepultado na sepultura de José de Arimateia. Mas ao 3º dia ele ressurgiu dos mortos como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Com a sua ressurreição, Jesus, ele plenifica, ele torna de forma plena o sacrifício perfeito, sendo ele a oferta e o ofertante. Jesus Cristo se torna o holocausto dos holocaustos. Se na antiga aliança os animais não tinham poder de extinguir todo o pecado dos homens, porque cada vez que eles pecavam, eles tinham que apresentar um novo animal. Em Cristo, nós temos o holocausto perfeito, o holocausto que numa única vez perdoou todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados. Desta forma, os pecadores precisam se achegar ao Senhor, se achegar a Cristo por meio da fé. Somente a fé é que nos faz acreditar na nossa condição pecaminosa, e somente o Espírito Santo é quem nos convence da nossa natureza decaída, da nossa fragilidade no pecado, para que nós possamos ser convencidos por Ele, pelo Espírito Santo, de que nós precisamos ser salvos. A nossa alma precisa de salvação. Não são mais os sacrifícios da antiga aliança que me permitem entrar nos céus, mas agora é o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Verbo que se encarnou, que me permite ter acesso ao trono da graça. Desta forma, Jesus se torna o holocausto dos holocaustos, porque ele venceu estas 3 etapas. Ele se encarnou, ele sofreu, ele morreu, mas o melhor de tudo, ele ressuscitou no 3º dia. A sua vitória, ela foi decretada e testemunhada nos céus, na terra e no inferno. Todos puderam ver naquele dia que Jesus havia vencido a morte, que Jesus havia vencido o inferno e que Jesus havia vencido a Satanás. Aquela
profecia lançada lá nos primórdios da civilização, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, se cumpre na cruz do Calvário. Jesus, a semente da mulher, ele tira o pecado do mundo que por uma mulher e por um homem, o primeiro casal, permitiu-se que entrasse no mundo. Queridos, desta forma nós procuramos entender a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como sendo o nosso único meio, a nossa única forma de nos achegarmos a Deus, sendo perdoados e justificados dos nossos pecados. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que nós todos possamos ter uma excelente aula e que esse tema tão rico ele possa fortalecer a fé da nossa igreja, dos nossos irmãos e até mesmo a nossa fé. Que Deus abençoe a todos vocês.